bateria. A caixa. Já na marcha, também que a gente pode chamar de arrastapé, ele é usado dessa forma. Posso fazer com essa variação, posso fazer também só com a nota de baixo aqui. Geralmente essa variação a gente faz quando a música cresce. Tá tocando aqui, vamos dar um exemplo aqui já. Vamos fazer a introdução. Qual notar que eu vou entrar? Eu vou fazer a introdução com mais nota. Quando ele entrar na melodia da música, eu vou diminuir a quantidade de nota, que é justamente quando o cantor entra cantando, ou quando o solista, no caso, quando é instrumental. Vamos dar um exemplo aqui. Shot já é um ritmo mais lento, que também é usado no forró. Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3.
Tem gente que pensa que esse instrumento aqui só serve para tocar samba. Tá? Isso aqui é como um carvão, uma bateria. O instrumento mais fantástico do mundo é o pandeiro. Se é com o pandeiro debaixo do braço, você não vai passar fome em lugar nenhum do mundo. Porque é um instrumento fantástico, você toca tudo com o pandeiro. Qualquer coisa que você não precisa para tocar, então com o pandeiro eu vou tocar. Não tem mistério, agora você vai ter que dar uma estudadinha a mais e adquirir uma boa técnica para poder avançar, não ficar só no samba. Né? Vamos aqui para o regional, depois a gente passa para o Rio de Janeiro, para a terra do nosso amigo lá, para dar uma homenagem a ele. Então, carioca da Sarra. A gente já estava no shot, né? O shot é mais ou menos o mesmo grupo do zabumba, só que tocado no pandeiro. Vamos fazer aqui, só dando exemplo, primeiro sozinho. Né? E o bacalhau está aqui. Posso fazer também com o slap. Vamos fazer com sanfona indiana. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos fazer agora com zabumba, pandeiro, triângulo e sanfona. Vamos aumentando o regional aqui. 1, 2 e 1, 2, 3. Já que a gente está nesse mesmo ritmo, segura aí. O outro instrumento também que é usado no forró, às vezes você vê um músico em pé tocando um agogô, são dois chocalhos um junto com o outro, né? Geralmente ele usa a nota, uma nota grave e uma nota aguda. Ou ele toca a tempo, ou ele toca no contratempo. Isso vai depender de quê? Se o baterista está tocando aro, bumbo e hi-hat, e ele fizer o aro a tempo, que é em cima do tá, aqui ó, 1, 2, 3, 4. Se ele fizer aro a tempo, o outro músculo da percussão vai ter que fazer no contra, na cocheia. Então ficaria assim: 1, 2, do aro, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Já se ele não fizer isso, tocar menos, eu posso usar esse instrumentinho aqui, que são dois pratinhos, que a gente chama de crash. E você pode também, já para dar mais um swing, usar esse instrumento fazendo um com cheia e esse outro instrumento que é o bloco fazendo a tempo. Ficaria assim. Vamos lá todo mundo? 1 e 2 e 1, 2, 3, tá. Tá? A gente chama que é o arrastado da chinela. O cara tá pensando, é o arrastado da chinela, tá? O caso aqui, por exemplo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Vamos fazer de conta que aqui não tem mais percussionista. Ninguém sabe tocar percussão, claro que tem vários. Vou tocar zabumba ou a gente vai tocar no lugar que o dinheirinho não dá para levar todo mundo, ou a passagem de avião, não tem, tá faltando a passagem de avião, beleza, não tem problema. O zabumbeiro faz o bloco. Como é que ele faz o bloco? Ah, ele pode fazer o crash também? Pode. Vamos lá. 1, 2, 1, 2, 3. Da mesma forma que é usado no shot, eu posso usar
também no rastapé. Agora eu tenho a opção de usar um momento ou só o crash ou só o top. Na maioria das vezes eu faço as introduções e os refrões com o crash, que é mais pesado, mais barulhento. E durante a música, a melodia parte A e parte B eu faço com bloco. Vamos tentar fazer isso, né, Jair?